Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre alfabetização. Nossa convidada é a professora aposentada da Unesp de Marília, Lourdes Marcelino Machado. Professora Lourdes, é um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é meu, Maíra. Boa tarde para você e para todos os que estão nos assistindo. Professora, dentro dessa dimensão, a alfabetização ela é um tema muito importante dentro do cenário da educação do nosso país e, recentemente, o MEC ele tem implantado um programa que é o Pacto para a Alfabetização pela alfabetização na idade certa. E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que vem a ser esse Pacto Nacional. Então, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um grande programa de formação continuada dos professores. Para nós que estamos no programa, ele tem um significado muito grande, porque, na verdade, nós estamos buscando aprimorar a formação dos professores alfabetizadores. Então, esse projeto, ele chega até o chão da sala de aula, e isso que é muito importante, porque num processo de multiplicação da formação, que nós vamos estar conversando sobre ele, nós tentamos, então, introduzir práticas pedagógicas novas, respeitando os saberes dos professores, porque os professores não estão na estaca zero, eles têm uma série de saberes. Então, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa tenta trazer novas práticas, novas ideias que se somem a esses saberes dos professores. Para nós, a importância é muito grande porque nós acreditamos que, num país de profundas desigualdades como é o Brasil, e profundas desigualdades também educacionais, se nós atendermos a base, nós estaremos nos próximos anos, talvez para a próxima geração, reduzindo essas dificuldades. Eu diria que o nosso projeto tem como a grande missão tentar fazer com que todas as nossas crianças em idade escolar, que é dos 7 aos 8 anos de idade, que até os 8 anos de idade, elas tenham as chaves de leitura para ler o mundo. Porque, na verdade, alfabetizar não é só apenas isso. O domínio da escrita, né? É isso que eu queria perguntar para a senhora, que a senhora explicasse melhor, dentro desse Pacto Nacional, né, qual que é o conceito de alfabetização com o qual vocês estão trabalhando. Exatamente, o conceito, ele se aproxima um pouco do conceito de letramento. É trabalhado o código, sim, porque é importante que a criança tenha domínio do código. Nós identifique as letras. Exatamente, as letras e os sons simultaneamente. Então, o domínio do código é importante, mas o domínio do significado é tão ou mais importante ainda, porque é pelo domínio do código, com a compreensão daquilo que é lido, que a criança poderá ler e entender a sua realidade. Ler a sua realidade para além do alfabeto. Então, acho que isto é importante. Se nós realmente levarmos as nossas crianças a dominar, né, essa chave de leitura do mundo, então nós teremos contribuído para uma melhor educação. E aí, dentro dessa dimensão, professor, é um trabalho feito até com crianças de 8 anos de idade, uma vez que a meta do governo é que todas as crianças até 8 anos de idade sejam alfabetizadas. Exatamente. Na verdade, nós teríamos, vamos por 2 grandes blocos, né, de profissionais envolvidos. Nós temos a equipe da universidade e as equipes locais. A equipe da universidade, ela é composta pela coordenação, que no caso é um coordenador geral e 2 coordenadores adjuntos, né? Hoje, a professora Sônia Coelho e a professora Cláudia Darós Parente, então coordenador geral e 2 coordenadoras adjuntas. Os supervisores, nós temos hoje 16 supervisores, a maior parte deles professores da Unesp, e mais de 100... Do curso de licenciatura em pedagogia.
Não necessariamente. São professores da Unesp e com experiência em formação de professores, não necessariamente pedagogos, porque nós temos os especialistas também na área de língua portuguesa, na área de matemática, para que nós possamos dar conta do conjunto do que é alfabetizar. Né? Então, nós temos a equipe da Unesp, que é composta, então, por esses perfis: a coordenação, os supervisores e os formadores, formadores de língua portuguesa e formadores de matemática. E as equipes locais. As equipes locais são formadas por um coordenador local, um coordenador de cada município, orientadores de estudo, os municípios pequenos, um orientador apenas, os municípios grandes, por exemplo, a capital tem 200 orientadores de estudo. Esses orientadores de estudo que vão trabalhar diretamente com os professores alfabetizadores. Então, o nosso projeto da Unesp, ele é o maior do Brasil em termos numéricos. São 38 universidades parceiras do MEC, 30 universidades federais e 8 estaduais, entre as quais a Unicamp e a Unesp, no estado de São Paulo. Então, nós trabalhamos dessa forma. Nós formamos os nossos formadores, esses formadores vão formar os orientadores de estudo. E os orientadores de estudo em cada um dos municípios estarão acompanhando os professores alfabetizadores. É esse efeito multiplicador que visa o plano. Que permite chegar à sala de aula. Porque os professores alfabetizadores com os quais nós trabalhamos são os professores que estão em regência de salas de primeiro, segundo e terceiros anos, que é o ciclo de alfabetização. Considerando que hoje a criança entra com 6 anos no primeiro ano, no terceiro ano ela estará com 8 anos. E esse processo de alfabetização deverá estar concluído, quer dizer, a criança deverá ser capaz de ler ao final do terceiro ano. Mas nós não é apenas a língua portuguesa. 2013 nós trabalhamos com a língua portuguesa, o nosso foco principal foi língua portuguesa. 2014 nós trabalhamos com a continuidade da formação em língua portuguesa, um aprofundamento e com a alfabetização matemática. Qual que é a diferença, professora, de trabalhar com essas duas áreas que são tão importantes para a formação desses alunos e para a continuidade do estudo na alfabetização de língua portuguesa e na alfabetização em matemática? Bem, a alfabetização de língua portuguesa nós já comentamos, a criança precisa saber ler e ela precisa saber ler os números também. A nossa realidade, ela é carregada de números. A nossa realidade é carregada de pequenos cálculos. E as nossas crianças precisam ter também a sua alfabetização em termos de quantidades, em termos de operações básicas. Ela precisa saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, que são coisas que ficaram um pouco esquecidas. E para 2015, a proposta é que nós trabalhemos também com as outras áreas do currículo, porque nós também precisamos alfabetizar em ciências e em geografia, o que nós estamos chamando de alfabetização cartográfica. As crianças precisam aprender também a entender um mapa, ainda que um mapa simples, ainda que comecemos com o mapa do seu entorno. Então, essa alfabetização, por isso que eu disse, essa alfabetização é mais do que, vamos dizer, dominar o código ABC. Mas é realmente ser capaz de ler o mundo. E o nosso mundo, ele é hoje, principalmente, um mundo de imagens, um mundo de cálculos, um mundo de números acidentes, um mundo de cores. Então, a leitura da realidade, ela é complexa. Então, nós começamos com a língua portuguesa, porque é básico. Passamos para a matemática, básico também, e neste ano de 2015, estas áreas do currículo serão então ampliadas.
Professora, dentro desse processo, a senhora comentou que são 38 universidades, né, que atuam em parceria do MEC, e a Unesp é uma delas, e a senhora já pontuou o pioneirismo da nossa universidade dentro do projeto, mas a gente detalha as ações que a nossa universidade tem implantado junto ao programa do MEC no próximo bloco. Pois é. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos aqui no estúdio com a professora Lourdes Marcelino Machado, da Unesp em Marília, sobre o projeto em parceria com o Ministério da Educação, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Professora, dentro desse grande projeto que a senhora apresentou para a gente no bloco anterior, a Unesp é um pouco pioneira, como eu havia dito, uma vez que ela tem um grande número de profissionais envolvidos. Eu gostaria que a senhora explicasse, além desse trabalho organizacional, da coordenação, dos supervisores, onde a Unesp vem atuando dentro desse projeto. Bem, a Unesp, na verdade, ela tem uma tradição em termos de formação de professores, tanto na formação inicial, nas suas licenciaturas, como na formação continuada. E dentro deste projeto, nós estamos cobrindo a maior parte do estado. Nós trabalhamos com mais de 400 municípios. Então, nós temos aí o centro do estado, de certa forma, atendido pela Unicamp e pela UFSCar. Mas nós vamos atender desde a ponta que faz divisa com o Rio de Janeiro, com a ponta do Paranapanema e mais o norte do estado. Então, nós trabalhamos com mais de 400 municípios, em geral, pequenos municípios. Nós os organizamos em 10 polos de atendimento, até para que nós possamos chegar próximo dos professores e próximo dos municípios. E esse é um diferencial do projeto da Unesp. O projeto da Unesp, ele é enraizado no estado todo, como é a própria universidade. Então, esse enraizamento nos traz dificuldades de trabalho, mas também faz a grandeza do projeto, não é? Porque nós atendemos, por exemplo, imagine o município de Rosana, se ele não tivesse um polo em Prudente. Imagine o município de Ilha Solteira se não tivesse um polo em São José do Rio Preto, por exemplo. Então, nós temos polos em Prudente, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Araraquara, Sorocaba, Itapeva, São José dos Campos e Capital. Nós passamos a atender em 2014 toda a rede municipal de São Paulo. Só a rede municipal de São Paulo, e isso foi a pedido do secretário da época, são 200 orientadores de estudo da rede municipal, e nós passamos a atender toda a rede estadual. Então, todos os professores de 1º a 3º anos da rede estadual que estão em exercício, eles são atendidos pelos orientadores de estudo formados pela Unesp. Como funciona, professora, o trabalho dentro desse polo no qual a Unesp articula e exerce a coordenação? Cada polo tem pelo menos um supervisor. Os polos que têm um número maior de turmas têm 2 supervisores. Então, cada supervisor é responsável por 10 formadores, no mínimo 10 formadores, 5 de língua portuguesa e 5 de matemática. E cada formador tem turmas de aproximadamente 30 orientadores de estudo. E esses orientadores de estudo têm as turmas de, no mínimo, 20 professores. Quer dizer, nós atingimos cerca de 20 mil professores de 1º a 3º anos no estado. Então, é um trabalho grandioso, do qual a Unesp se orgulha muito, e que nós temos conseguido levar adiante com muito sacrifício, porque nós contamos com um apoio integral dentro da Unesp, a partir da nossa pró-reitoria de extensão, porque o projeto é vinculado à pró-reitoria de extensão. Então, a professora Maria Ângela Lopes Fugita, que é a nossa pró-reitora de extensão, tem nos apoiado em todos os momentos, e mais a qualidade dos nossos supervisores e formadores. Nossos supervisores realmente têm dado o melhor de si, assim como nossos formadores. E nós não podemos deixar de citar
como trabalham delicadamente e dedicadamente os coordenadores locais e os orientadores de estudo. Então, o acompanhamento dos professores alfabetizadores vem sendo feito nesse processo de multiplicação com muito cuidado, com muito esforço e com muito sacrifício de todos os envolvidos. Porque nós, em 2013, foram 25 mil profissionais certificados em curso de extensão pelo projeto PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esses professores que estão em sala de aula junto a essas crianças. Sim, e para eles ter um certificado da Unesp tem sido muito importante. Então, os nossos certificados são todos dados pela Unesp, porque é um projeto institucionalizado na Unesp através dessa parceria. Professora, dentro dessa hierarquia de trabalho de vocês, né, como que são escolhidos esses orientadores de estudo, esses coordenadores, esses supervisores? Nós fizemos o ano passado um edital centralizado. Os interessados fizeram as suas inscrições. São vários critérios estabelecidos pelo próprio MEC. São critérios, assim, eu diria que até bastante rígidos e nem sempre nós conseguimos atender todos os critérios. Mas, basicamente, nós trabalhamos com o pessoal minimamente com curso superior. Nós temos uma grande maioria que tem especialização, ou tem mestrado, ou tem doutorado, os nossos formadores. O mínimo seria a licenciatura, então eles têm uma formação além disso. Tem que ter experiência com formação de professores. São alguns dos critérios. Existem outros critérios, mas basicamente esses. Os municípios, o coordenador local é indicado pelo secretário de educação, pelo prefeito. Então, a indicação do coordenador em cada município é competência das prefeituras. Nós não opinamos nisto. Em relação aos orientadores de estudo, também há critérios estabelecidos pelas normas do programa. A preferência era para os professores que já haviam trabalhado nos cursos do letramento. É importante que o professor esteja em sala de aula, porque ele precisa ter experiência em alfabetização para poder formar alfabetizadores. E dentro desse processo de formação, a gente conversa daqui a pouco com a professora Sônia Coelho, que é uma parceira do trabalho de vocês. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Dentro desse processo de formação e um efeito multiplicador de professores alfabetizadores, nós conversamos com a professora e coordenadora adjunta do projeto pela Unesp, Sônia Coelho. O ano de 2014 veio com uma carga horária maior, tanto que no primeiro ano a formação dos nossos, que foi dada aos orientadores de estudo, foi de 200 horas. Neste ano serão 240 horas. Então o projeto todo tem uma visão do início em 2013, apenas com a língua portuguesa. No ano de 2014, introduzindo os conhecimentos matemáticos. Porque, afinal, um processo de alfabetização não ocorre no vazio. Ele ocorre na interligação de todas as áreas do conhecimento. E a matemática foi levada como algo de maior importância, de grande importância, para que esse professor alfabetizador também saiba situações, organizações didático-pedagógicas muito específicas do conhecimento matemático. E em 2015 nós vamos ter outras áreas do conhecimento. História, geografia, ciências, artes, né? Nós temos também, nesse processo todo, tivemos 40 horas iniciais, tivemos 4 encontros de 32 horas, ainda não realizamos o nosso seminário final, mas vamos realizar um seminário agora com 24 horas, e nós temos atividades que esses professores realizam com 48 horas. Portanto, é uma carga horária muito grande,
em que esses orientadores de estudo devem ser formados para fazerem um trabalho de formação. Então, eles precisam se ver como sujeitos formadores, sujeitos de formação continuada de professores. Por quê? Porque esse não é um trabalho tão fácil assim como qualquer tipo de formação, porque supõe que existe todo um problema nas enturmações, nas organizações didático-pedagógicas, nas realizações de trabalho dentro de uma sala de aula, enfim, todas essas especificidades são tratadas durante todo o processo formativo. Professora, dentro dessa dimensão da formação que a professora Sônia explicitou para a gente, que a senhora falou ao longo do programa, né, qual tem sido o impacto desse trabalho da nossa universidade em mais desses 400 municípios que a Unesp atende? Nós temos assim, a informação realmente dos municípios em que as práticas estão sendo alteradas, os professores estão aceitando, o processo de alfabetização realmente está correndo muito bem. Já há reflexos nos dados do SARESP, por exemplo, que é uma avaliação externa feita pela Secretaria Estadual de Educação. E nós temos tido a oportunidade das trocas de experiência. O ano de 2013 foi encerrado com o seminário estadual, que congregou mais de 1.500 participantes em Serra Negra, quando os municípios puderam realmente divulgar e explicitar e trocar as ideias sobre todas as suas experiências positivas e experiências exitosas. Os secretários de educação, muitos também participaram do seminário em Serra Negra. Nós esperamos poder realizar o segundo seminário estadual, fechando o ano de 2014 até o mês de março. E então nós teremos realmente um balanço bastante efetivo de todos os resultados obtidos e que nós podemos realmente afirmar que são positivos. Que houve essa alfabetização nesse sentido da significação, como a senhora pontuou. E dentro desse processo, a alfabetização cartográfica é um desafio para 2015. Eu gostaria de saber da senhora o que mais que a gente pode esperar desse Pacto Nacional. Com certeza é um desafio. É um desafio porque o ensino de ciências, o ensino de geografia, o ensino de história, ele acaba ficando num segundo plano. Mas é extremamente importante. Então, o material está sendo preparado. Nós temos 2 professoras da Unesp que integram a equipe de elaboração dos materiais para 2015. E nós esperamos realmente levar as crianças a conhecer melhor, a entender melhor o seu meio ambiente. E veja hoje a importância, né, de um bom conhecimento dessa realidade local, da preservação do meio ambiente diante da crise hídrica que nós passamos, de uma possível crise energética. E nós temos que começar, realmente, eu diria, do berço. Precisamos começar do berço. Em escolarização, o berço para nós está na alfabetização. A grande conscientização que todo mundo fala que é possível, que é preciso que toda a sociedade tenha. Então, a escola exerce esse papel também formador dentro dessa perspectiva. A escola não é o único elemento de transformação da sociedade, mas ela é, sim, um elemento importante. E quando nós conseguimos realmente educar a criança mais do que ensiná-la, ela também é um elemento de multiplicação no seu ambiente familiar. E dentro desse trabalho do Pacto Nacional, há esse acompanhamento desse resultado por meio do SARESP, é uma das opções que nós temos de avaliação, de mensurar esses resultados, mas vocês também fazem um acompanhamento junto a esses professores alfabetizadores. E o MEC instituiu um novo sistema de avaliação nacional externa, que é o ANA, que é a avaliação nacional da alfabetização. O primeiro ano de aplicação do ANA foi 2014, e o ANA deve permanecer, e então nós temos também indicadores mais precisos
dos efeitos e dos impactos do pacto, como nós falamos, os impactos do pacto na alfabetização. E quem quiser mais informações também sobre o pacto, é só entrar no site pacto.mec.gov.br, que conhece todo esse projeto e também a parceria com as universidades. Exatamente, tem os documentos constituidores, tem a legislação e tem os cadernos também. Os cadernos utilizados nas formações também estão disponíveis no site do MEC. Professora, eu gostaria de agradecer pela sua participação e por trazer um tema que é tão importante e ainda mais incentivando nesse efeito multiplicador que vocês promovem, que haja cada vez mais uma alfabetização de qualidade em nossas escolas. Eu que agradeço, Maíra, a você, a TV Unesp e a Unesp por estar nesse projeto tão grandioso. Muito obrigada, professora. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.